E hoje, quando a gente luta por justiça social, quando a gente busca acolher as pessoas que são desassistidas, a gente precisa fazer isso através das políticas públicas. Nós temos uma boa notícia, né? Falando em justiça social, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. A gente está falando de um arcabouço de ações feitas pelo Estado. Aí nós podemos, né, fazer esse âmbito municipal com as prefeituras, âmbito estadual com o governo estadual e federal na União, para atender a diversidade da necessidade da nossa população. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a deputada Ana Paula Siqueira. Ana Paula, ela é assistente social para a nossa PUC Minas, é presidenta da Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também é membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz. Estamos ali trabalhando juntos. Ana Paula, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor José Luiz, eu que agradeço, é uma alegria imensa estar aqui com o senhor, que coordena o nosso trabalho na Comissão Arquidiocesana, e para discutir um assunto que é de interesse de toda a nossa população, né, com esse programa que é um programa muito aconchegante, que nos leva a ampliar os nossos olhares na sociedade. Pois é, coisa boa. E vamos falar então de justiça social, né? Como é que você vê a questão da justiça social à luz do Evangelho? Olha, professor, a minha fé, ela me orienta que a ação deve ser um ato de coragem e compaixão. E acho que isso tem toda a conexão com o Evangelho, com a nossa atuação na sociedade, sobretudo na perspectiva política, né? A fé, ela movimenta alguma atitude que vai em direção àquelas pessoas, àqueles que são os mais vulneráveis. Foi assim que Jesus fez, quando ele fez a escolha por caminhar ao lado daqueles que estavam vulnerabilizados naquela sociedade. E hoje, quando a gente luta por justiça social, quando a gente busca acolher as pessoas que são desassistidas, a gente precisa fazer isso através das políticas públicas. É como eu acredito, é como eu aprendi na minha formação como assistente social e é o que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Que coisa importante, né? Pois o cristianismo não é egoísmo, né? Não é mas é solidariedade, né? É respeito às pessoas, é amor às pessoas, né? A gente não pode esquecer isso jamais, né? Pois é, essa capacidade de acolher, né, e pensar nas estratégias para que aquela pessoa não fique em situação menor do que as outras, né? Sim. E esse meu princípio, né, da fé cristã, da minha formação social também, que vem dos movimentos sociais da Igreja Católica, junto com toda a construção que a minha família, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, conciliado também com a política de educação, eu digo que eu vivi e fui educada num tripé, família, igreja e educação. Isso me deu essa condição de hoje, através da política, a gente conseguir ampliar os olhares e fazer com que a política chegue na ponta, onde as pessoas precisam. Exatamente. E essa é uma ação cristã. Sem dúvida, né? Não temos dúvida disso. E nós temos uma boa notícia, né? Falando em justiça social, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Né? Como é que é isso, gente? E é muito importante, né, que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, tome consciência disso. Né? Isso deixa claro que essa é uma questão de vontade política, né? De agir político. Né? Olha, é uma notícia para a gente poder comemorar, celebrar, porque o Brasil fez a opção política, definiu politicamente que enfrentar a miséria seria uma prioridade. E depois de 3 anos, a gente consegue reposicionar o país, saindo do mapa da fome. Isso significa que nós estamos hoje com a maioria da nossa população. Não resolvemos 100% o problema, mas a gente deu à maioria da nossa população condição de se alimentar e ter os nutrientes necessários para que ela possa viver com qualidade de vida e não sobreviver. Porque a maior parcela da nossa população mais pobre, a população sem acesso, muitas vezes ela está sobrevivendo, né? Aquela história assim, vende o almoço para comprar a janta, né? Às vezes não toma o café da manhã para sobrar para o almoço, não. Nós queremos que todas as pessoas tenham condição de se alimentar para fortalecer o seu corpo físico, que vai automaticamente dar para ela a condição
né, intelectual, emocional, de lidar com as suas diversidades. Isso é uma escolha do Brasil, isso é uma escolha quando o Brasil apresenta o programa Bolsa Família e, através do programa Bolsa Família, ele dá para essas famílias a condição de cuidar das crianças, de permitir que essas crianças vão para a escola com alguma condição para alimentar, para os pais, tanto para o pai quanto para a mãe, a condição deles irem para um trabalho sabendo que não vai faltar algo em casa para as crianças. E além da gente celebrar, professor, a questão de termos saído aí desse mapa da fome, tem uma outra celebração muito importante no que diz respeito ao programa Bolsa Família. Sim. No mês de julho, foi publicado um relatório e quase 1 milhão de famílias saiu do Bolsa Família. Isso é muito importante ser dito. Gente, isso é assim de uma grandiosidade, porque às vezes a gente vê comentários, o Bolsa Família deixa as pessoas dependentes, o Bolsa Família... Não, né? O Bolsa Família é um programa de transferência de renda para contribuir para aquele momento transitório dessas famílias. E olha, nós temos quase 1 milhão de famílias que saiu desse processo. Viveu uma temporada no Bolsa Família e hoje elas caminham com as próprias pernas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso joga por terra um discurso infame, um discurso absurdo, né? E antiquado. Fala, se as pessoas tiverem acesso à saúde, à educação, se tiverem acesso à moradia, ao transporte, se tiverem acesso à dignidade, elas vão ter preguiça e não vão querer trabalhar. Gente, isso é um argumento tão precário, né? Tão rasteiro e assim, tão ultrapassado, né? Que as pessoas ainda insistam nisso. As pessoas têm que ficar, é como se a gente tivesse que sofrer para poder trabalhar. E não, ao contrário, né? E quando a gente faz uma reflexão, né, à luz do Evangelho, assim, dai pão àquele que precisa de comer, né? Dê roupa àqueles que precisam de vestir. A gente está falando sobre isso, né? E aí os programas sociais, os programas de transferência de renda, os programas como o Pé de Meia, que geram oportunidades para a juventude, por exemplo, ele está dando para aquelas pessoas oportunidades, né? Para que ela saia. Ela não precisa ser ad eterna alguém que vai depender da política pública. Ela precisa de uma assistência, de um estender a mão para ela transpor esse movimento. E como assistente social que sou, eu preciso dizer, né, nós não estamos falando aqui de políticas assistencialistas, né, porque interessa a um pequeno grupo você ficar ali deixando as pessoas, né, com o pires na mão, pedindo todo dia alguma coisa, ganhando migalhas. Isso pode interessar um pequeno grupo que vai, na verdade, fazer dessas pessoas aí uma massa de manobra para alguma outra coisa. Né? O clientelismo. Não, nós estamos defendendo que política pública é promoção de dignidade. Isso não é favor, é dever do Estado. Dever do Estado e direito do cidadão. E direito do cidadão. A nossa Constituição, ela é uma Constituição cidadã, que podemos dizer assim, um instrumento que nos leva a cuidar dos mais vulneráveis, todos. Sim, sim. Isso é muito importante também, lembrar ao nosso telespectador, né, qual é o papel do Estado, né, no cuidado das pessoas. Nós temos o Estado, a nossa Constituição, ela tem, podemos dizer, um modelo constitucional, né? A gente fala muito na teoria do Estado, na teoria da Constituição, um paradigma constitucional, um modelo constitucional. Ou seja, a nossa Constituição estabelece que o Estado tem o dever de oferecer dignidade e respeitar a liberdade das pessoas, né? E essa dignidade é que vai permitir que as pessoas, né, possam exercer as suas liberdades, né? Então, o papel do Estado no cuidado das pessoas é algo muito importante, né? Muito importante, assim, porque individualmente, professor, cada um de nós podemos fazer alguma coisa, por 2 pessoas, por uma família, mas o Estado, ele faz para muitas pessoas, né? A política pública é algo que vem de encontro a uma demanda que foi apresentada, uma necessidade que surgiu e que o Estado vai fazer para atender aquela coletividade que mais precisa. Então, o Estado, ele precisa ser um Estado forte, ele precisa ser um Estado centrado no atendimento à necessidade das pessoas. E é por isso que a gente tem um recorte das políticas públicas, né? A gente fala muito assim, saúde, segurança, educação, essas talvez sejam as políticas que, logo que a gente pergunta sobre política, vem à mente da nossa população. Mas eu diria isso também na infraestrutura, porque quando a gente vai buscar garantir o saneamento básico, né, que é um direito de cada um de nós, a gente está falando de uma política de infraestrutura que vai ter conexão com a saúde, que vai ter conexão com a habitação, né? Então, quando a gente fala da infraestrutura, quando a gente fala da geração de emprego e renda, das políticas de desenvolvimento econômico, a gente está falando de um arcabouço de ações
feitas pelo Estado. Aí nós podemos, né, fazer esse âmbito municipal com as prefeituras, em âmbito estadual com o governo estadual e federal na União, para atender a diversidade e a necessidade da nossa população. Então isso é fundamental. Ana Paula, e assim, o tempo passa rapidíssimo, nós temos 1 minuto e meio, e aí eu queria ouvi-la, como que é o seu papel como deputada estadual, né, como que uma deputada estadual, como que o legislativo pode contribuir, né, para essas políticas públicas, como que você tem feito, né, esse papel importante, né, de cuidar das pessoas que precisam? O nosso mandato é um mandato que tem essa condição de entender a necessidade das pessoas, de ir ao encontro das pessoas. Nós não fazemos uma ação apenas de gabinete, a gente fiscaliza a ação do governo, a gente propõe e, principalmente, a gente balança a estrutura do Estado para que o orçamento seja priorizado naquelas ações que vão melhorar a vida da população. Então, a gente procura investir em mais educação de qualidade, em cultura, arte e lazer, porque faz parte das políticas, inclusive, de prevenção e de proteção da nossa juventude. A gente tem apresentado leis para o Estado que vão cuidar, por exemplo, dos nossos idosos, né, no futuro brevíssimo. Então, a gente vai de encontro, né, de escuta e de coração aberto, porque fazer política de verdade é seguir um mandamento de Cristo e é colocar em prática aquilo que o Papa também nos ensinou, né, de que a política seja, de fato, uma das maiores ações de caridade, né? Então, a gente procura no nosso mandato ter esse ouvido aberto, olhar atento e a condição de fazer mais para quem mais precisa. Pois é, isso é muito importante. Lembrando sempre, né, quando a gente fala em cristianismo, né, o exemplo que Jesus, né, nos deu é um exemplo de comunidade, de solidariedade, né, de amor ao próximo, de cuidado com as pessoas, né? E não exemplo de competição, de egoísmo, né? De acúmulo, etc. Isso é muito importante. A gente está lembrando o óbvio, né? Exato. Mas ultimamente está sendo, né, necessário. Aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Né? Né? E olha, na época de Cristo, não é que não tinha contrapontos, olhares diferentes sobre uma mesma situação, né? Mas ele teve toda a condição e o cuidado de, primeiro, fazer uma escolha preferencial por aqueles que estavam mais vulnerabilizados e respeitar, né? Embora haja divergência. Eu acho que na nossa sociedade, na política, no nosso dia a dia, a gente também precisa ter isso muito claro. Às vezes a gente pode não ter convergência sobre alguns pontos, mas isso também não significa que a gente precisa se brigar, gladiar, exatamente, né? A gente pode até, quem sabe, convencer, né? Mas o princípio, né, fundamental e o mais importante é o cuidado com a pessoa humana. Exatamente. Deputada Ana Paula Siqueira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pelas suas palavras com os nossos telespectadores e até o nosso próximo programa. Até lá.